Olá, em virtude da implementação de um novo regime fiscal no Brasil, a partir de uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 241, agora a PEC 55 no Senado, o governo brasileiro tem apontado dois problemas graves que justificariam a implementação desse regime. É o problema da dívida pública brasileira e o problema dos gastos públicos brasileiros. Portanto, o que se pretende em dois episódios dessa série, a dinâmica econômica e política em torno da PEC 241, agora PEC 55 no Senado, é abordar esses dois temas, dívida pública e gasto do setor público, em dois episódios separados. No primeiro episódio, nós vamos tratar dos indicadores da dívida pública e por que a referência do indicador de dívida líquida passou para o indicador de dívida bruta e por que esse indicador de dívida bruta teria crescido tanto em relação ao PIB nos últimos anos. Segundo, nós vamos tratar a questão do gasto público. Ele é considerado um problema crucial para o governo e nós vamos tentar ver qual é a relação dele com as receitas do setor público e em que medida e por que esses gastos públicos e o orçamento brasileiro são tidos como desequilibrados. A situação em onde um país gasta mais do que arrecada é chamada de déficit fiscal. O déficit fiscal, quando ele é continuado, causa um aumento progressivo da dívida pública. Mas a dívida pública pode ser marcada por dois indicadores: o indicador de dívida pública líquida e o indicador de dívida pública bruta. Durante os anos 90, a equipe do governo Fernando Henrique Cardoso convenceu aos seus interlocutores que o melhor a ser analisado era a dívida pública líquida, ao contrário do que vinham fazendo anteriormente, porque a capacidade de pagamento de um país, ela se deve também à quantidade de ativos que esse país tem para enfrentar essa dívida, como vender suas estatais, as reservas internacionais, o crédito internacional disponível num determinado momento para saldar uma dívida. Então ela deveria ter sido levada em consideração. Vamos ver então o que aconteceu com a dívida pública líquida nos últimos anos? Esse gráfico mostra que a dívida pública líquida em relação ao PIB chegou ao seu pico em 2002, um ano antes do governo de Lula, que se inicia em 2003. Nós vimos que de 2002 em diante, essa dívida tem uma tendência decrescente, chegando ao seu mínimo em 2012, de 35%. Daí para diante, ela volta a ter um leve aumento. Mas a pergunta é, por que, depois de muitos anos se adotando o conceito de dívida pública líquida, se passou para o conceito de dívida pública bruta? Os próprios usuários e defensores da dívida pública líquida passaram a defender que agora não, o que importava era a dívida pública bruta. Bom, certamente se víssemos o mergulho da dívida pública líquida para baixo, nós não acharíamos que o país vive um grande problema do ponto de vista de sua dívida pública. No entanto, o indicador da dívida bruta nos dá um patamar mais elevado. Nesse diagrama nós temos a dívida pública líquida em vermelho e a dívida pública bruta em azul. Nós podemos ver que a linha em azul tem uma tendência de manter ao longo do tempo, tá certo? Poderíamos traçar praticamente uma reta paralela ao eixo horizontal nessa dívida bruta brasileira. No entanto, essa dívida pública, depois do ano de 2014, ela começa a dar um salto para cima. Por que isso acontece?